Porque no dia a dia, qual é a sua responsabilidade como profissional? É você saber da existência das ferramentas disponíveis e utilizá-las corretamente. O maior erro que um profissional pode fazer, e justamente isso tem a ver com aquela frase do Seth Godin, que é o quê? É você fazer tudo o que o chefe manda. O teu chefe não vai falar para você usar a ferramenta A ou a ferramenta B. Sabe por quê? Porque talvez nem ele saiba que existam a ferramenta A, a ferramenta B, a ferramenta C. Pode ser até que ele tenha noção daquela ferramenta, mas ele não sabe usar. Cabe a você entregar o resultado, resolver problemas e surpreendê-lo. Isso sim é que vai ser o profissional, que no caso aqui o líder de produto, o PO casca grossa. Eu sou Marcelo Neves, eu sou especialista em desenvolvimento de Product Owners. É isso mesmo, só que é o Product Owner casca grossa. O tema de hoje é: essas 3 ferramentas marcam a diferença na rotina do Product Owner casca grossa. Então, para mim, essas são as 3 principais ferramentas que eu vou te mostrar agora. Trabalho no dia a dia não é só fazer o trabalho certo, né? Não é só fazer o seu trabalho que alguém manda, né? Eu gosto muito de dizer que você precisa urgentemente mostrar para a empresa de que você não é apenas mais uma pecinha, mas você é uma das, ou você é uma peça-chave nessa organização. E a maneira como você tem para mostrar essa peça-chave, ser essa peça-chave, é justamente mostrar através do papel do Product Owner casca grossa. E para isso, eu sempre falo que você precisa entender muito do produto no qual você é o responsável e, consequentemente, você vai precisar aprender muito sobre aquele negócio, né? E uma das mentiras que mais são contadas no dia a dia é de que você precisa fazer exatamente tudo aquilo que o seu chefe manda. Quem é que nunca escutou isso? Ah, não. Olha, se você fizer tudo que o fulano manda, você tá bem na fita. Essa é o que a gente chama de a mentira do chefe. Na verdade, não sou eu que chamo isso. É o Seth Godin, ou Seth Godin. Você já deve ter escutado falar nesse autor. Essa mentira, ela é danosa. Porque se você fizer exatamente o que o chefe manda, você não vai fazer nada além do esperado. Você não vai ter ou não vai entregar nenhum resultado que vai realmente surpreendê-lo. Essa mentira do chefe, que o Seth Godin fala muito, é justamente o que você não deve fazer. O que você deve fazer? Resolver problemas e entregar resultados que ele não esperava. Isso é ser um baita PO casca grossa, isso é ser essa peça-chave. E por que eu falo isso? Porque no dia a dia, o que ajuda a gente a entregar resultado? O que ajuda a gente a entregar resultado? Processo de trabalho, bem consolidado, bem direitinho, não é verdade? E ferramentas, não é? Então, ferramentas ajudam a gente a entregar os resultados que a gente precisa entregar. Só que tem um detalhe. Pessoal, no dia a dia, ninguém vai dizer para você que você vai ter que usar a ferramenta A ou ferramenta B. Um exemplo disso é quando você entra no Uber. Pensa no seguinte, você entra no Uber, né? Então, a única coisa que você diz é o quê? O objetivo, a meta. Ó, eu quero sair aqui do centro e eu quero chegar no bairro do Leblon ou Ipanema, caso você esteja no Rio de Janeiro. Ou então eu estou aqui na Paulista e eu quero chegar no Paraíso, né, no bairro do Paraíso. São exemplos. Quando você entra num Uber, o que você tem ali é o quê? Você tem a meta, né? Você tem ali a meta, tá certo? Então, você tem objetivo. Quando você senta no banco do Uber, você não diz para aquele motorista o que ele tem que fazer. Se ele tem que ligar o carro, passar a embreagem, acelerar, procurar o melhor caminho, olhar para o lado, para o direito, para o esquerdo, nada disso. Você espera que a pessoa faça o trabalho dela, certo? Da mesma forma, e que ela cumpra aquele objetivo, te levar no seu destino. Por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia, qual é a sua responsabilidade como profissional? É você saber da existência das ferramentas disponíveis e
utilizá-las corretamente. O maior erro que um profissional pode fazer, e justamente isso tem a ver com aquela frase do Seth Godin, que é o quê? É você fazer tudo o que o chefe manda. O teu chefe não vai falar para você usar a ferramenta A ou a ferramenta B. Sabe por quê? Porque talvez nem ele saiba que existam a ferramenta A, a ferramenta B, a ferramenta C. Pode ser até que ele tenha noção daquela ferramenta, mas ele não sabe usar. Cabe a você entregar o resultado, resolver problemas e surpreendê-lo. Isso sim é que vai ser o profissional, que no caso aqui o líder de produto, o PO casca grossa. Então, hoje, eu vou mostrar 3 ferramentas para você, ferramentas que você já conhece, legal? Ferramentas que você já conhece, algumas delas, e outras talvez, eu não sei se você conhece, né? Vamos falar de uma que não sei se você talvez não conheça. Mas mesmo aquela que você conhece, existem várias maneiras de você trabalhar com ela, tá bom? Vamos lá? Então, primeiro lugar, o que é uma ferramenta? O que é uma ferramenta? É algo que você utiliza para quê? Para ter algum resultado. Ferramenta é meio, ferramenta não é fim. Então, por mais que a gente seja muito ferramenteiro, eu também gosto de ferramenta. E quando eu falo de ferramenta, não é ferramenta só no computador, não. Eu também gosto. Eu tenho minha aparafusadeira aqui, minha furadeira, eu tenho algumas ferramentas aqui muito simples, eu gosto de usar no dia a dia. Mas eu não posso me apaixonar de tal forma pela ferramenta a ponto de esquecer do resultado final. No fim das contas, o que eu quero é um parafuso aparafusado e não a, a, e não apenas ficar usando a parafusadeira. Deu para entender? Da mesma maneira, no nosso dia a dia, você tem que conhecer as ferramentas, você tem que saber quais são elas, tá certo? E como utilizá-las, só que o teu grande objetivo não é usar só a ferramenta. Isso é responsabilidade sua, mas é entregar os resultados. E lembra, o teu chefe não vai dizer, a tua empresa, aonde você vai trabalhar, não vai dizer para você que você tem que usar a ferramenta A, B ou C. E muita gente tem essa crença, fica esperando. Não, não. A gente aqui na empresa usa a ferramenta A, B ou C. Por que não pode usar a ferramenta D, a ferramenta E, a ferramenta F? Por que não você levar algumas dessas ferramentas e começar a se sobressair e mostrar que, olha, eu sou diferentão, eu sou a diferentona, eu estou trazendo novidade aqui para a empresa. Então, isso também é sua responsabilidade. Então, ferramentas são nada mais, nada menos do que aquilo que nos ajuda a alcançar resultados. Tá bom? Ferramenta é meio. E eu quero começar com a primeira ferramenta aqui e trazer para você, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Cadê? Ela está aqui. A primeira ferramenta que eu quero falar, hoje a gente vai falar de 3, são várias, tá bom? Mas hoje eu quero falar de 3 ferramentas aqui. Para mim, a primeira ferramenta, ou técnica, tá? Eu estou colocando tudo no mesmo balaio, tá? Ferramenta, técnica, tá bom? O que eu quero começar a falar com vocês, a primeira ferramenta, é isso aqui que a gente chama de blueprint do serviço. Vamos lá, vamos desde vamos lá, baby steps, né? O que é um serviço? Uma organização, ela tem vários serviços. Um dos serviços que mais a gente gosta é o serviço de pagamento de folha de pagamento. Quem é que não gosta de folha de pagamento? Um serviço é um conjunto de atividades que atende a uma demanda de um cliente e que, no final das contas, a gente entrega um resultado. Isso é um serviço. Uma organização, uma companhia, é um emaranhado de serviços. Tá bom? Então, o que acontece? A gente, no nosso trabalho como Product Owner, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender quais são os serviços que essa empresa possui, dispõe, oferece, seja internamente, seja para o mercado. Então, a ferramenta chamada Service Blueprint, ela te ajuda justamente a fazer o quê? A mapear o serviço ou os serviços da organização. Só que a grande beleza dessa ferramenta é que esse mapeamento ele é em função não
das operações internas da organização, mas ele é em função, sabe do quê? Do teu usuário, do teu cliente, do cliente da empresa, da companhia. Então, olha que interessante aqui em cima. Eu vou até destacar. Tá vendo? Olha, aqui em cima. Isso aqui é apenas um exemplo, tá em inglês, mas não te preocupa não, porque isso aqui eu vou traduzindo aqui. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Customer Journey, ou seja, a jornada do teu cliente, do teu usuário. O que que é isso? Vamos supor que você olha que interessante, eu vou usar aquele exemplo de segunda-feira, tá? Vamos supor que você está trabalhando na Netflix, tá bom? O que que é a jornada do cliente? É o passo a passo, essas caixinhas, que mostram como que teu cliente se apercebe da necessidade de ver, de se entreter, de ver um filme, de ver uma série, até o momento em que ele consome o conteúdo, tá bom? Então eu tenho as caixinhas. Cada caixinha dessa é, vamos dizer assim, uma ação. Essa é a jornada do cliente, a jornada do usuário, tá bom? Então, primeiro a gente identifica essa jornada. Aqui embaixo, o que que a gente tem? A gente tem o front stage. O que que é isso? É o contato que aquele cliente tem com o negócio. E olha só que legal. Olha, aqui eu tenho assim, ó, eu tenho, ó, o front stage, né? Os colaboradores dão as boas-vindas, verificam o estoque, ou seja, eu tenho as ações que a empresa faz internamente em relação a cada uma das ações que o meu cliente executa. Então, por exemplo, vamos supor aqui que um dos passos dessa jornada aqui seja o seguinte: caiu aqui o caiu o serviço. Aí o cliente vai lá e manda um e-mail. O front stage manda um e-mail e diz: lamentamos o problema, sabemos que você está passando por um problema e a gente vai te ajudar. Segura a onda aí, que a gente já já vai resolver. Então, a gente começa a mapear o processo, as ações do negócio em função do quê? Em função da jornada do cliente. Isso é legal, porque eu não sei se você tem experiência com mapeamento de processos. Eu trabalhei muito com notação BPMN. É o seu caso? Já trabalhou com notação BPMN? O foco ali era muito o quê? Mapear processo do ponto de vista do negócio. Aqui tudo gira em torno da experiência do usuário com aquele teu produto. Então, primeiro você tem um produto, você identifica ali o objetivo dele, você monta a jornada do cliente e diz assim na linha de baixo quais são as ações que você executa para suportar cada uma das etapas da jornada do teu cliente. Olha que legal isso. Por isso que a gente começa a dizer que o trabalho de produto ele tem que ser client-centric, centrado no cliente. É isso mesmo, centrado no cliente. Então, tudo gira em torno do cliente, gira em torno da experiência dele. Mais para baixo, tá vendo que você tem aqui backstage actions, ou seja, são todas as ações que não são feitas visivelmente pelo teu cliente que está consumindo o seu produto, mas que suportam, olha isso, que suportam a experiência dele. Para que isso? Por que eu estou mapeando as ações de front stage e as ações de backstage? Simples, porque o que o teu cliente vê é o que está ali na frente. É você respondendo e-mail, é você dando boas-vindas para ele, é você dando tchau para ele, é você conversando com ele quando ele tem um problema. Mas existem vários processos por detrás que suportam essas ações de front stage. Então, a gente começa a mapear justamente isso. E por trás, o que a gente tem? Support processes. Sabe o que é isso? São os processos de suporte. Os processos que suportam cada uma das etapas da jornada do teu cliente. Para que isso? Para que isso? Imagina que o teu cliente está com um problema.
Sempre que cai a Netflix, ele manda um e-mail e ninguém, simplesmente ninguém, responde para ele nada. Bem, eu vou olhar a etapa dele reclamando e vou ver qual é o processo de suporte que suporta aquela ação do meu cliente. E ali eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar uma atenção especial àquele processo de suporte e tenho que melhorá-lo. Então, dessa forma, a gente mapeia a jornada do cliente, entende quem é esse cliente, mapeia e entende as ações de front stage, as ações de backstage e os processos que suportam. Aqui, nesse exemplo, a gente não tem, mas a gente continua a mapear aqui mais para baixo, você sabe o quê? As oportunidades de melhoria. Aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa segunda caixinha verde aqui de processo de suporte. Quais são as oportunidades de melhoria aqui? Será que eu posso fazer uma automação do e-mail? Assim que o cara manda e-mail, eu já digo: olha, recebemos, fica tranquilo, já sei que caiu o serviço aqui, então fica tranquilo que a gente vai te ajudar. Daria para fazer isso? Isso é uma oportunidade de melhoria, não é? Então a gente ajuda o nosso, a gente melhora o nosso processo através e descobre problemas que merecem ser resolvidos e oportunidades de melhoria. E aí, olha a graça da ferramenta. Com isso, a gente tem um blueprint daquele serviço que a gente fornece centrado no cliente barra usuário. Então, não é só simplesmente mapear o processo e melhorar o processo, mas é entender qual processo de negócio afeta que etapa da experiência do meu cliente, do meu usuário com o meu produto. Ufa, quase que eu não paro de falar. Ficou claro aqui? Alguma dúvida no blueprint de serviço? Isso aqui é uma baita de ferramenta, uma baita de ferramenta para um Product Owner. Saber utilizar aqui pode e vai te poupar muito. É muito utilizado por designers de serviço e também por PO. Alguém aqui, deixa eu fazer a perguntinha aqui para você aqui. Alguém aqui já utilizou o blueprint de serviço? Coloca aí, sim ou não. Sim ou não. Já colocou ou não? Já usou ou não? Não quero saber se você conhece, quero saber se você já usou. Sim ou não? Coloca aí no chat, por favor. Tá bom? E aí a gente já vai seguir. Sim ou não? Já usou ou não o blueprint de serviço? Pessoal, essa ferramenta, ela é super legal, ela é super bacana e ela realmente dá para a gente poder para que a gente possa tirar essa radiografia, essa fotografia sobre a experiência do usuário e o link dela com o negócio. Bacana, o Bruno falou que já usou, muito legal. Acredito que quem não respondeu nunca usou, né? Então, a maioria aqui nunca usou a ferramenta. Olha que baita oportunidade. Legal? Segunda ferramenta que eu tenho certeza que você já usou, a gente tem aqui um roadmap. Só que aqui é um roadmap orientado a metas, objetivos de negócio. A gente aqui não está falando, a gente aqui não está falando de um roadmap orientado à entrega, à funcionalidade. Por quê? Vamos lá. O que é muito comum as pessoas fazerem? Elas criam pacotes, entregas, que é o que a gente chama de release, e diz assim, ó, na próxima release, ou no próximo pacote que eu vou liberar do produto, vai ter a funcionalidade A, B e C. Tá, mas por que você vai liberar A, B e C? Para início de conversa. Por quê? O que isso vai resolver? Por que você escolheu A, B e C? Por quê? A proposição é você criar roadmaps orientados a metas, objetivos de negócio. Vou dar um exemplo. Vamos supor que na tua primeira entrega, você tem uma meta. Como está aqui, ó, você conseguir 1.000 usuários no primeiro mês, assim que você liberar aquele teu produto no mercado. Aí você vai pensar assim, quais são as funcionalidades que eu
preciso ter no meu produto, nessa minha primeira versão, para tornar esse produto tão atraente e conseguir atrair esses 1000 usuários. Então, olha que interessante. Você começa a criar um roadmap em função de objetivos que você tem com aquele produto, objetivos do negócio para o produto. E não simplesmente tirar da cartola de que, ah, não, eu quero a funcionalidade A, eu quero a funcionalidade B, eu quero a funcionalidade C. E te digo mais, se você já participou da criação de um roadmap, sabe o que acontece? Quando você participa da criação de um roadmap que não é orientado a metas de negócio, as pessoas vão querer fazer valer a sua vontade. Não, tem que botar na entrega 1, na release 1, a funcionalidade B. Aí o outro, não, tem que fazer a funcionalidade C, tá? Então, como é que a gente evita isso? É quando a gente bota todo mundo orientado a metas de negócio. E aí não tem discussão. Tudo tem que girar em torno daquela meta de negócio. Não tem eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Nada disso, tá bom? Dentro desse conceito de roadmap de produto orientado a metas, a gente sempre define métricas. O que é uma métrica? Algo que a gente vai medir para obter respostas. Olha só que interessante. A nossa meta inicial para a primeira entrega é o seguinte: eu quero liberar. Vamos supor que a gente trabalha numa empresa que desenvolve jogos, tá bom? Game. E a gente vai liberar a primeira versão do game. Primeira versão. Aí a gente fala assim: a meta é conseguir os primeiros 1000 jogadores, os primeiros 1000 usuários. O que esse joguinho tem que ter, ou que não pode deixar de ter, para poder atrair essas pessoas? Ah, tem que ter a funcionalidade A, B, C, o cara tem que poder fazer o cadastro, tem que ter uma jogabilidade básica. Pronto, é isso. Só que aí a pergunta é a seguinte: como é que a gente vai medir que a gente bateu aquela meta? Porque não é só definir a meta. Como é que a gente bateu a meta? Como é que a gente sabe se bateu a meta? Deu para entender? Quais são as métricas que a gente vai usar para medir? A pergunta a gente já tem. A pergunta é: batemos os 1000 usuários? Legal. O que você tem que medir para saber se você bateu a meta? Qual é a métrica que você tem que bater? Que se você tem que saber, né? Qual é a métrica que você tem que medir para saber se você bateu a meta? Quantidade de usuários. Aqui é muito simples, né? Aqui é muito simples. Mas será que só a quantidade de usuários cadastrados é suficiente? Porque a pessoa pode se cadastrar e nunca nem jogar. Então, Marcelo, acho que a gente pode fazer um combinado. Quantidade de usuários cadastrados e que utilizaram o joguinho pelo menos por 1 hora. Ou seja, eles jogaram ou 15 minutos ou 20 minutos. Deu para entender? Então, aí a gente começa a definir quais vão ser as nossas métricas, aquilo que a gente vai medir para identificar o que a gente quer, se bateu ou se não bateu a meta. Tá legal? Deu para entender? Então, é assim que funciona um roadmap orientado a metas de negócio. E olha só, roadmap não é apenas um grande plano. Tem duas coisas, tem dois elementos que você trabalha com o roadmap: coordenação e comunicação. Como assim? Vou explicar. Quando você quer organizar o trabalho e colocar todo mundo na mesma página e coordenar o trabalho para mostrar para as pessoas que você tem que ir para aquela direção, um roadmap orientado a metas de negócio é a melhor coisa que você pode utilizar. Então, eu digo que o roadmap, ele funciona como uma ferramenta de coordenação no sentido de que você pensa no seguinte: eu preciso coordenar o trabalho das pessoas, fazer com que elas entendam qual é a direção. Um roadmap orientado a metas ajuda justamente eu a fazer isso, tá bom? E é uma ferramenta de comunicação. Por que é uma ferramenta de comunicação? Porque eu comunico a meta. Eu não só comunico a meta, mas eu digo para as pessoas o andamento daquele
daquela meta. Eu digo qual é o target, o objetivo, e digo para as pessoas que participam do desenvolvimento daquele produto aonde a gente está. Por isso que eu digo que roadmap é uma grande ferramenta de coordenação e comunicação. Ah, mas Marcelo, eu já tenho meu backlog. Eu já tenho backlog. Preciso de roadmap? Roadmap é um grande GPS. Pensa assim. O roadmap ele te dá a direção. É para cá que você tem que ir. E o backlog ele vai ser consequência. Os itens do backlog vão ser consequência daquela direção. Então, os itens que vão ter no backlog vão ser consequência daquela daquela meta de negócio. Então, se eu digo que eu quero 1.000 usuários no meu primeiro game, eu quero fazer isso em um mês, quais são as funcionalidades que vão estar lá no backlog e que eu preciso desenvolver para bater essa meta? Legal? Bem legal isso, né? Então, muito bom. E por fim, obviamente, eu não poderia deixar de falar do backlog. E quando eu falo do backlog, né, essa, sem dúvida, é uma das ferramentas que você, como PO casca-grossa, mais vai ter que usar, mas existem conceitos que você tem que tomar muito cuidado aqui, e por isso que eu trouxe esse acrônimo também conhecido, espero que você conheça, que é o acrônimo DEEP, apropriado detalhadamente, estimado, emergente e priorizado. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Um backlog ele tem que ser estimado apropriadamente, detalhado apropriadamente. O que significa? Significa que eu vou detalhar meu backlog nos mínimos detalhes imediatamente, agora. Recebi a demanda agora. Talvez ela seja implementada daqui a 5 meses, pelas minhas estimativas, pelo meu roadmap. Eu vou detalhar ela agora? Não. Então, para isso, você tem que ter um processo de refinamento do backlog que contemple refinamento negocial e refinamento técnico. Para quê? Para que você possa entender qual é o melhor momento. Isso é uma das grandes perguntas que você, como PO, precisa responder. Qual é o momento? Qual é o melhor momento para um determinado item ser refinado? E a resposta para isso não é o quanto antes. Eu te diria até, arrisco a dizer, que o quanto antes pode ser desperdício, pode comprometer o teu tempo, que você poderia e deveria dedicar para outros assuntos. Então, estipular um processo de trabalho, de refinamento, faz todo sentido. Tá bom? Legal? Então, detalhar apropriadamente. Tem que ter processo, tem que ter ferramenta que te dê essa visibilidade de refinamento negocial e refinamento técnico. Dois, backlog tem que ser estimado. Ah, tá, Marcelo, quando eu puxar ali, o time vai estimar. Não, não é quando o time for puxar para desenvolver o item. Todo item que vai para o backlog, você tem que ter uma ideia do tamanho dele. Você pode usar tamanho de camiseta. Eu gosto muito de utilizar abordagens simples e de alto nível quando a gente ainda não tem os detalhes. Para que serve? Para que serve essa estimativa? Para eu ter uma noção de tamanho. Para eu saber se aquilo é um pedaço muito grande ou se aquilo tem um pedaço menor, ou se aquilo tem uma complexidade grande ou menor. Mas um item nunca vai ou deve parar no backlog sem você entender realmente aquela complexidade dele. Deu para entender? Então, assim, isso é fundamental aqui para que você possa ter um bom backlog, tá bom? Terceira característica, emergente. O que é um backlog emergente? Significa que a qualquer momento eu posso excluir, modificar ou incluir um item no backlog. Pessoal, incompletude é uma característica inerente de um backlog. E para quem está vindo aí de gestão de projeto e que antes tinha o conceito de que backlog era o que restava e que precisava ser feito. Em produto, backlog é o espaço onde você coloca os itens que precisam, ou melhor, que possivelmente serão desenvolvidos.
Marcelo, por que possivelmente serão desenvolvidos? Porque eu não tenho compromisso com os itens do backlog. O meu compromisso é com o resultado. Então, se eu tiver que excluir um item, eu vou excluir o item. Se eu tiver que modificar o item, eu vou modificar o item. Então, meu compromisso é com os resultados do produto e não com aquele item. Por isso que você tem que ter um processo bem amarradinho para fazer esse refinamento, para que você não se comprometa muito cedo com aquele item. E o que é se comprometer muito cedo? É quando você dedica tempo, gasta tempo elaborando aquele item, detalhando aquele item, refinando aquele item, que talvez você não tenha tanta certeza assim de que ele vai ser desenvolvido. Legal? E por fim, o backlog tem que ser priorizado. O que é priorização? Significa você dizer o seguinte: eu não tenho todos os recursos do mundo, eu não tenho todas as pessoas para desenvolver todos os meus itens de uma vez só. Então eu preciso identificar o que é mais valioso. E o time tem que estar trabalhando naquele momento naquilo que é mais importante para o negócio em relação ao produto. Isso é priorizar. Então, quais são os itens que vão me trazer maior impacto na vida do usuário, no negócio? O quanto que a gente sabe sobre aquele impacto, o quanto que a gente confia naquele impacto. Eu gosto muito de utilizar a técnica ICE, que é de fundamental importância. Então, no final de cada refinamento, eu gosto muito de dizer o seguinte, pessoal: refinamento tem 3 grandes atividades: detalhamento, avaliação e priorização. DAP. Guarda essa sigla. D de dado, A, P de papai. DAP. Você tem que detalhar, você tem que avaliar e você tem que priorizar. Todo item num refinamento, ele é refinado, detalhado, avaliado e priorizado. Legal? Isso é o nosso trabalho dentro do refinamento. Então, para mim, essas são as 3 grandes ferramentas. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas Marcelo, como é que eu organizo o meu backlog, né? Principalmente no dia a dia, onde eu utilizo o Gira, onde eu utilizo o Azure DevOps. Como é que você faz isso? Como é que se organiza? Você precisa realmente ter técnicas para no dia a dia você poder se organizar. Por exemplo, é muito comum quem utiliza esse tipo de ferramenta utilizar tags ou rótulos para identificar os itens. E você saber usar essas tags, esses rótulos, vão poupar muito o seu trabalho, tá bom? Então, 3 grandes ferramentas que você vai precisar e que vão fazer parte do seu dia a dia como líder de produto. Vamos ver quais são elas? Primeiro, blueprint do serviço, totalmente focado na experiência do usuário. A gente entende as ações de front stage, de backstage e os processos que suportam para a gente poder, aí sim, descobrir oportunidades e problemas que merecem ser resolvidos. Segundo, roadmap orientado a metas, objetivos de negócio. É um roadmap diferente. Não é um roadmap qualquer, não é um roadmap onde você vai entupindo de funcionalidade. Isso aí acaba virando cronograma. Aqui é um roadmap orientado a objetivos de negócio. E, por fim, o nosso grande amigo backlog. Claro, quando você fala de backlog, ele tem que ter essas 4 características: detalhado apropriadamente, estimado, emergente, priorizado, e isso aqui vai fazer parte do seu dia a dia, muito do seu dia a dia, tá bom? Legal? Então, pessoal, essas são as 3 ferramentas que eu diria que você precisa dominar para ontem. Dominar mesmo. Não é: "Ah, não, Marcelo, eu sei trabalhar com backlog". Mas, por exemplo, você sabe escrever ali as histórias com qualidade? Você sabe colocar ali os critérios de aceite, descrevendo os critérios em cenários? Sabe os cenários? Dado que, quando, então. Você sabe escrever isso? Tem que praticar, tem que praticar. Por quê? A qualidade dos critérios de aceite, do teu refinamento, vai ser proporcional à entrega do time de desenvolvimento.
Claro que nós temos aqui o seguinte, cada uma dessas ferramentas, ela vai ser criada, atualizada em momentos diferentes. Backlog, roadmap, blueprint de serviço, tá? Mas elas devem sempre andar, ó, debaixo do braço de um PO. Ah, Marcelo, hoje eu só tenho o backlog. Tudo bem. O backlog, ele é uma visão sobre aquilo que precisa ser feito muito operacional. Cadê a visão? Cadê a visão mais tática? Roadmap. Cadê a visão sobre o negócio e a experiência do teu usuário com o teu produto? Blueprint do serviço. Então, são essas as 3 visões convergidas nas 3 ferramentas, blueprint do serviço, roadmap e backlog, que eu diria que você sempre vai precisar. Sempre. Eu nunca encontrei um time de produto que não precisasse ter backlog, roadmap, só que aqui orientado a metas de negócio, e um bom blueprint de serviço. E aí, gente, faz sentido aí para vocês? Você conhecia todas essas ferramentas? O quanto que você domina, por exemplo, um backlog, né? O quanto que hoje você lida bem com backlog? Porque, por mais simples que seja, a gente acaba no dia a dia gastando muito tempo, não é verdade? Fechando aqui o nosso dia aqui, pessoal, como eu comentei no início, você não é pago por fazer aquilo que seu chefe quer. Essa é a maior mentira que alguém pode dizer para alguém. É o que o Seth Godin fala de a mentira do chefe. Olha, você tem que fazer aquilo que eu mando. Se você fizer aquilo que o chefe manda, já já você vai ser substituído. Então, você precisa fazer aquilo que ninguém faz. Essa é a verdade. E quando eu falo de você fazer aquilo que ninguém faz, significa você levar para a empresa onde você trabalha hoje insights, novas ferramentas, uma nova proposição de trabalho que ninguém faz. A tendência é a gente ficar em conformidade com aquilo que a empresa quer. Você já reparou? Você entra na empresa, tudo é novidade. Aí você tem um monte de ideias. Ah, fulano, vamos usar isso, vamos usar aquilo, vamos usar aquilo lá. Aí vai passando o tempo, vai passando mais tempo, tá. Aí você vai vendo que as pessoas vão te dando aquelas cortadas, sabe? E isso vai fazendo com que você entre numa forma. E essa forma, sabe o que que é? É a forma de pensar daquela empresa. Você já entende que, na maior parte das vezes, você vai receber não, só que você não pode se deixar colocar naquela forma. Porque quando você se coloca naquela forma, é justamente quando você acaba se tornando aquela pecinha na engrenagem, aquela pecinha descartável. E aquele cara, aquela mulher, aquele homem que começa a trazer as ideias, mesmo recebendo 50 nãos, ela vai lá e experimenta. Ele vai lá e traz uma ferramenta, ele vai lá e experimenta um novo processo de trabalho. São essas pessoas que são admiradas, porque elas não caem no conto ou na mentira do chefe, de fazer exatamente aquilo que o chefe quer. Entendeu? Muito cuidado com isso. E eu gosto muito dessa frase, dessa síndrome, né? A síndrome da mentira do chefe, que o Seth Godin tanto fala. Cuidado para você também não cair nessa cilada. Você tem que, sabe, levar para a organização aquilo que ninguém está fazendo ou que ninguém está pensando.